Olá, pessoal. Eu sou Leisiane Oliveira, sou professora, administradora e empreendedora e estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a vida de um profissional, sobre postura profissional, a postura adequada ao mercado de trabalho. Porque não basta você ter um conhecimento, você ter uma experiência. Você precisa também ter uma postura adequada. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Para falar sobre isso, eu gostaria de falar com você que você é o seu maior empreendimento. Será que vocês pensam assim? Vocês acreditam nisso? Eu sou o meu maior investimento, meu maior empreendimento. Então eu costumo dizer que somos a Você S.A. O que é a Você S.A.? Você S.A. é seu empreendimento, sua empresa, e que precisa de todo o cuidado possível. Esse cuidado ele tem que ser em todos os detalhes. E aí a gente tem então um caminho dentro da postura profissional que precisa se adequar ao ideal, ao esperado. Então, você tem que se cuidar. Você precisa ser essa pessoa que chama atenção pelo comportamento adequado também. E aí, falando disso, por que eu preciso falar sobre a postura? Preciso cuidar que a minha postura seja adequada? Porque cerca de 90% das demissões, elas acontecem por questões comportamentais. Não é se você sabe ou não sabe fazer. Você precisa ter um comportamento adequado ao ambiente profissional, ao ambiente local de trabalho. E aí, eu tenho aqui alguns caminhos, algumas questões que a gente precisa cuidar para que sejamos aquele profissional adequado ao que o mercado procura. Né? Não basta ter somente conhecimento técnico. É preciso ter também o conhecimento e a postura adequada para saber lidar em todas as áreas da empresa, em todos os momentos. E aí algumas características fundamentais que precisamos trabalhar. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês, seja bem-humorado. Ser bem-humorado é diferente de palhaço, fazer gracinha o tempo todo, piadinhas sem graça. Não, ser bem-humorado nada mais é do que uma pessoa positiva, uma pessoa que abraça as ideias com alegria, com empolgação, diferentemente de um profissional que conhece no mercado como, a gente conhece como profissional urubu. O que é o profissional urubu? É aquele que só fica reclamando que tudo ele põe peso, tudo acha que vai ser ruim. Ah, a gente tem um projeto novo. Ah, ok, vou fazer, mas eu duvido que isso vai dar certo. Ah, esse mês as vendas melhoraram. Ah, mas eu duvido que mês que vem vai continuar assim. Então, o profissional urubu, ele só traz carga negativa. E a gente precisa, então, cuidar para que a nossa postura seja uma postura de um profissional positivo, aquele que todo mundo gosta de trabalhar porque se empolga, porque acredita, porque vai e faz sempre com positividade. Vista-se adequadamente também é uma coisa importante quando se fala de postura. Se eu me vestir de forma incorreta, eu posso colocar em xeque a minha capacidade. Aquela capacidade técnica que eu estudei, que eu batalhei, que eu tive anos de experiência para conseguir, eu posso colocar em xeque porque a minha estampa, a minha embalagem não condiz com o que eu tenho a oferecer de conteúdo. Então, vestir adequadamente com a minha função, com a minha empresa, né? O importante é você se adequar, não chamar atenção, é uma vestimenta que condiz com aquele momento, tá? Cuidar também do tom de voz, aquele tom de voz que você utiliza, talvez no churrasco lá na resenha lá na sua casa, aquele não é interessante, porque ele é de um momento de descontração. O tom de voz de um profissional tem que transmitir segurança, confiabilidade, tem que transmitir toda uma postura adequada. Outro ponto em questão de tom de voz é porque às vezes tem gente, eu conheço pessoas que são assim, que fala parecendo que tá brigando. Eu não posso trazer isso para a empresa. Isso pode atrapalhar o meu trabalho em equipe, isso pode atrapalhar se eu tiver um cargo de liderança, conseguir com que as pessoas façam. Então, o tom adequado, além do volume. Né? Não posso gritar, não posso falar gritando no meu ambiente de trabalho. Eu preciso adequar esse tom de voz. Tá? O tom de voz, ele pode, até estudos falam que a pessoa com o tom de voz, com a voz adequada, ela tem mais sucesso no mercado de trabalho. Então vamos cuidar um pouquinho disso. Outro ponto que eu quero trabalhar com vocês
é a questão de saber ouvir. Eu preciso saber ouvir a opinião. E a opinião de quem que importa? Vai importar a opinião aí do meu chefe, a opinião das pessoas que trabalham comigo, que buscam sempre o melhor. Então eu tenho que trabalhar esse meu saber ouvir. É aquela crítica, só que é uma crítica positiva. Será que eu consigo lidar com isso? Pegar esta informação, transformá-la em algo para o meu crescimento, para que eu corrija, né? Quando eu falo de feedback, que é esse retorno, que é essa opinião que vem muitas das vezes na empresa, esse feedback, se ele aconteceu, é porque acreditam no seu potencial, porque acreditam em você. Então, quando tem um feedback, é porque eu falo, olha, você errou, mas eu acredito que você pode melhorar. Então, temos que aprender a ouvir esse feedback com o lado positivo. Porque seria muito mais fácil se eu não concordar, não gostar do que você tem a oferecer, da sua postura, do que você entrega, é mais fácil eu te mandar embora do que eu ficar te corrigindo, te dando uma orientação. Enquanto você ainda estiver recebendo essa orientação, é porque ainda dá tempo de você corrigir e se tornar aquele profissional que a empresa busca, ela ainda acredita no seu potencial. Né? O próximo ponto aí que eu quero falar com vocês é algo que eu acho assim, que nem precisaria falar, mas a gente vê aí no dia a dia que é algo ainda a ser muito trabalhado, que é saber ser educado. Ser educado com todos. E aí o que eu vejo muitas das vezes é o quê? Que as pessoas não sabem com quem ou quando ser educado. Ah, eu vou ser educado com quem convém. Se eu tenho um chefe, eu vou ser educado com esse chefe. Mas com aquela pessoa que tem um cargo inferior ao meu, eu não preciso nem dar um bom dia. Então isso não é correto, isso não é adequado, isso não é legal. Eu preciso cuidar para que a educação transpareça. E a gente gosta de lidar com pessoas educadas. Acho que todo mundo tem essa obrigação, é obrigação de ser educado. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, gostaria de falar isso com você. Então, é essa educação que é importante. Né? Cumprimentar a todos é importante. Ser educado passa por uma etiqueta. A gente fala de etiqueta. Mais pra frente a gente vai ter um vídeo falando apenas de etiqueta profissional. Mas a princípio, essa etiqueta, esse cuidado ao lidar com o outro é importante. Então, educação é fundamental. Outro ponto que eu quero abordar. Esse é muito interessante, muito legal e a gente vê muitos momentos as pessoas não cuidando disso. Que é o quê? Respeitar a hierarquia. Primeiro vamos entender o que é hierarquia. Hierarquia existe uma pirâmide na empresa. O que é essa pirâmide? Eu tenho lá normalmente um presidente, eu tenho gerente, eu tenho supervisores e aí a pirâmide porque vai aumentando. Normalmente eu não tenho 2, 3, 4 presidentes, eu tenho um, mas gerentes eu já tenho mais, supervisores mais. E aí até chegar, né, ao chão de fábrica. E quando eu tenho essa hierarquia, eu preciso saber entender. Se eu sou a pessoa da base da pirâmide, eu não posso ir direto no meu presidente. Eu tenho que entender que hierarquia é feita para ser respeitada. Então eu vou trabalhar com o meu chefe imediato. O meu chefe trabalha com o chefe dele e assim a gente consegue solucionar problemas. O que acontece muitas das vezes é porque as pessoas tendem a não ir até o seu chefe e vai direto no superior, né, na pessoa acima dele. Isso pode causar grandes problemas. Respeitar a hierarquia é fundamental. Claro, todo o cuidado, mas sempre se reportar ao seu chefe imediato para que você consiga se destacar. Isso é algo que a gente não pode se dar o luxo de não ter. Numa empresa é fundamental ter, aceitar essa hierarquia e saber lidar com ela. Esse ponto que eu quero falar agora, ele é bem sério. Eu vejo muito esse problema acontecer dentro das empresas, que é as pessoas levarem problemas pessoais para o trabalho. Claro, gente, é muito difícil separar a vida pessoal da vida profissional o tempo todo. A gente sabe que se você está com um problema muito sério de saúde na sua família, você vai ter uma dificuldade, às vezes, no seu dia de trabalho. Mas é algo a ser evitado. A questão do celular é muito séria, a gente não deve ficar sempre tratando problemas pessoais dentro do trabalho, receber ligação pessoal. Não que não possa, mas tem que ser uma coisa de necessidade, não corriqueira. Eu tenho que deixar a minha vida pessoal fora do meu ambiente profissional.
o máximo que eu conseguir, evitar misturar isso. E aí a gente vê muito essa mistura também quando as pessoas trabalham com parentes, né? Empresa familiar, isso acontece muito. Pessoa que trabalha com amigo e aí acha que pode fazer diferente. Não, eu preciso separar a vida pessoal da vida profissional. E, por último, não menos importante, inclusive hoje eu acredito que é uma das coisas mais importantes que a gente tem a falar, é cuidado com o uso de redes sociais. Se eu não utilizar as redes sociais de forma correta, eu posso sim ter um problema muito sério na minha empresa, no meu trabalho. As redes sociais, elas tendem a ocupar muito o tempo das pessoas, desviar o foco. As pessoas têm que tomar esse cuidado para evitar o uso durante o trabalho. Tá? Se o seu trabalho tiver algo, né, interessante para se postar e for algo que necessite das redes sociais, ok. Mesmo assim, use com cuidado. Mas tem gente que não consegue lidar com as redes sociais e o trabalho ao mesmo tempo. E não é o ideal. Então vamos separar isso. Outro ponto de rede social. Eu trabalho numa empresa, tô lá, é o meu ganha-pão. Só que a hora que eu chego lá no meu Instagram ou no meu Twitter, eu posto, ai que dia chato, não aguento mais esse trabalho. Que profissional é esse? Ele tá lá, trabalha e tal, e sai e fica falando mal dessa empresa nas redes sociais. Não é interessante. Então, rede social hoje ela é muito séria. Até para uma contratação, as empresas estão verificando as redes sociais. Né? Instagram, Facebook, Twitter. Porém, a gente sabe que existe também uma rede social profissional e que precisa ser alimentada, que é o LinkedIn. Né? Ele tem que ser alimentado, tem que ser feito de forma correta, mas também não é uma para se usar no dia a dia do seu trabalho, se não for uma coisa que necessita para a sua função. As redes sociais hoje ela é o grande ponto que a gente precisa cuidar dentro da nossa carreira. Tá? Saber agregar, né? Trazer as redes sociais para agregar a nossa vida profissional. E para poder fechar, eu quero só falar com vocês, né, que a postura profissional ela é fundamental, ela é essencial para o sucesso desse profissional. A gente pode sim ser um ótimo profissional tecnicamente e deve ser um ótimo profissional com a postura correta, fazendo uso de etiquetas e do comportamento adequado. Coloca tudo isso que a gente falou em prática que você vai ver que você será um profissional em que todos os setores, todos os líderes, toda a empresa vai querer. Se você está no mercado, já entra, né, no mercado de trabalho buscando uma oportunidade, já entre com esse pensamento. Tentar fazer da melhor forma possível, seguindo todas essas dicas. E é isso então que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenha ajudado aí para vocês. Vamos colocar em prática que a gente vai ter bastante sucesso.